Essa aula 3 é a continuação da aula que a gente teve no mês passado, né? A gente começou a falar sobre a revelação divina, que é a maneira como Deus se mostra para o ser humano, né? Agora a gente vai ver nessa aula de hoje como essa revelação se desenvolveu ao longo da história, né? Então Deus vai se mostrando para o ser humano de várias maneiras, a várias etapas. É isso que a gente vai ver hoje para tentar entender como isso acontece e, principalmente, tirar daí uma linha de continuidade, né? Então, a gente sabe que a revelação, ou seja, esse ato de Deus de se revelar ao homem, ele começa, na verdade, ele não tem um começo num certo ponto da história, a partir de Jesus ou a partir de tal época, não. Ele começa com a própria criação do ser humano, né? Claro que antes do ser humano existir, Deus não se revela para o ser humano, né? Então, a própria criação do homem, né, ela marca o início da revelação. A Sagrada Escritura conta a criação do homem, todos sabem, né, lá no Gênesis, né, com a criação de Adão e Eva, etc. Né? E o que é marcante ali e útil para a gente hoje é que havia um diálogo entre Deus e Adão e Eva. Ou seja, existia uma familiaridade entre Deus e eles, né? Eles dialogavam, eles interagiam. Deus se revelava para eles. É isso que a gente justamente está procurando entender, como Deus se revela. Bom, basta olhar como estava lá no Gênesis, Deus se revelando, dialogando, etc., para Adão e Eva. Mas aí, também, todos sabem, aconteceu a queda, o pecado original, né? Eles desobedeceram a Deus, e ao desobedecer a Deus, a primeira atitude, vocês vão lembrar, foi que eles mesmos se esconderam de Deus. Eles tiveram vergonha de Deus. Então, esse diálogo, essa revelação mútua, ela foi interrompida pelo pecado. E quem primeiro fugiu foi o próprio homem. Deus procurou, né, por Adão e Eva no jardim, etc., né? Vocês vão lembrar do relato de Gênesis falando isso, né? E depois eles mesmos foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, por Deus, né? Por causa desse pecado. Mas Deus não nos abandonou, não os abandonou completamente. Deus prometeu que um dia o pecado seria vencido pela descendência da mulher. Então já previa, naquele momento, toda a redenção de Cristo, né? Pela descendência da mulher, a igreja sempre entendeu que Deus já fazia uma prefiguração, já uma profecia, né? Já avisava que viria Maria e que o pecado seria vencido pela sua descendência, por Jesus Cristo, né? Então, depois desse pecado, o original, o ser humano foi expulso do paraíso, a, essa intimidade entre o homem e Deus foi profundamente ferida, tá? E a gente vê que o resultado disso foi uma grande desordem e injustiça na própria humanidade. O pecado só se proliferou cada vez mais, né? E a coisa foi piorando, até que a Bíblia conta, né, essa imagem do dilúvio, ou seja, que Deus estava extremamente insatisfeito e com os pecados da humanidade e renovou completamente a sua aliança, né, em Noé. Então ele salvou essa figura, né, ou seja, encontrou um homem justo e a sua família e salvou a humanidade, fez uma nova aliança com a humanidade em Noé, né, o arco-íris, etc., né, essa aliança de Deus com o ser humano, né. Então isso foi bem importante. E esse momento da aliança de Deus com Noé foi muito importante, mas do ponto de vista da salvação, da história da salvação, a aliança mais importante não foi essa de Deus com Noé. Essa foi, digamos, um ponto de retomada. Mas a aliança importante, fundamental, foi a aliança que Deus fez com Abraão. Essa sim. Abraão, o pai, né, de todos os fiéis, né? Abraão reconheceu a Deus como seu único Senhor. Abraão já vivia numa cultura politeísta, né? E ele reconheceu Deus como seu único Senhor, seu único Deus. E por isso Deus o destinou para ser pai de uma multidão de nações. É isso que a gente vê, né? Tanto que, por exemplo, os judeus, os muçulmanos, os cristãos, todos reconhecem em Abraão um pai comum, porque todas as nações, né, monoteístas, elas saíram ali desse pacto, dessa aliança. Então, ela é muito, muito importante para a história da salvação da humanidade. Abraão, onde saiu depois toda a pacto
judeus, etc., né? E aí depois o cristianismo, né? Então, essa aliança, o povo foi se desenvolvendo, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações, isso de fato aconteceu, mas esse desenvolvimento não parou por aí. Veja que quando Deus promete isso para Abraão e se revela como único Deus, né, já é também isso uma revelação, né, que é o que a gente está falando, né? Mas você vai lembrar de toda a história bíblica, né, que a gente está fazendo uma revisão rápida de toda a história do Antigo Testamento. Depois de Abraão, quem que vem? Figura ímpar, assim, muitas pessoas vêm depois de Abraão, mas qual é a grande figura ímpar que vem depois de Abraão? O Moisés. Então a gente falou Noé, Abraão, agora Moisés. Moisés faz uma aliança onde Deus escolhe Israel como seu povo, salvando esse povo da escravidão do Egito. Então Deus mostra ali o seu poder. É uma revelação também, ou seja, ele é todo poderoso, ele é Deus, é único, mas ele é todo poderoso e ele honra o pacto que ele fez com Abraão, né? E Israel é o seu povo. Deus quis escolher Israel, né? Diz o livro do Êxodo, como um reino de sacerdotes e uma nação santa. A partir desse pacto, dessa aliança com Israel, que Deus, digamos assim, abençoa todas as outras nações, todos os outros povos da terra, né? Então, esse pacto com Israel jamais vai ser desfeito. Deus não volta atrás na sua palavra, né? Isso é bem importante para a gente, para a história da salvação. Por isso que, por exemplo, a Igreja Católica sempre, né, se referiu aos judeus como os irmãos mais velhos na fé. Você pega as cartas de São Paulo, ele sempre fala, olha, antes da volta de Jesus Cristo, é necessário que os judeus se convertam, né? São Paulo comenta isso, né? E São Paulo diz várias vezes, né, que Deus quis se manifestar para todos os pagãos, que é a missão de São Paulo, mas a primazia são os judeus, né, por causa da aliança que Deus fez com eles, né? Porque, de novo, porque Deus nunca vai se desmentir, Deus nunca vai deixar de cumprir a aliança que ele fez, né? Agora, mesmo esse povo escolhido, essa nação santa, né, foi pecando ao longo do tempo, e a gente vê isso no Antigo Testamento. E Deus puniu Israel, castigou Israel pelo seu pecado várias vezes, né? Mas nunca o abandonou. Então Deus age como um pai mesmo, né? Filhos da gente, né? Pecam, cometem erros, né? Vão lá, as crianças fazem alguma coisa errada, o pai vai ali, né? Repreende, bota de castigo, se é uma coisa, né? Dependendo do que for mais sério, etc. Mas nunca abandona o filho, né? O pai sempre está com o filho, né? Ele faz isso para que o filho melhore, para que o filho se eduque, né? E se torne uma pessoa boa e, enfim. A mesma coisa faz Deus com a gente, né? Então Deus castigou Israel pelos seus erros, mas nunca, jamais abandonou Israel. Então a gente vê isso claramente, por exemplo, no livro de Isaías, anteriormente, né? O livro de Isaías que narra o retorno do povo do exílio da Babilônia, né? O que a gente tira de conclusão de todo esse período histórico, né? A gente tira que, nesse período histórico, o que há é o povo de Israel conhecendo cada vez melhor a Deus. A cada etapa dessa, eles vão conhecendo uma nova faceta de Deus, uma nova face de Deus, um novo aspecto, uma nova realidade de Deus, né? Então, eles vão conhecendo melhor. Como? Porque Deus justamente vai se revelando em todas essas coisas. Deus usa todas essas vicissitudes, né, do povo para se mostrar, para se revelar, para que as pessoas conheçam a Ele, o amem, né, e queiram estar com Ele. E esse processo de revelação crescente, né, uma revelação cada vez maior de Deus ao povo, ele tem um objetivo. Isso não é aleatório, digamos assim, não é como um papo furado, conversa que você joga fora, conversa jogada fora assim, com alguém, né? Não. É uma revelação que tem o objetivo de chegar num ponto culminante, que é o que a igreja chama de a plenitude dos tempos. Várias vezes isso aparece no Evangelho, né? O que é a plenitude dos tempos? É Cristo. Quando Deus mesmo vai se fazer homem e habitar entre nós. Então aí Deus vai preparando nessa revelação para Israel a plenitude dos tempos. A gente pode dizer que então a revelação aconteceu de modo definitivo com Jesus Cristo.
É bem importante. Então, Deus vai se revelando na história de Israel, mas ele se revela de modo definitivo, ou seja, acabou, né, a revelação com Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, não há mais nada que Deus precise revelar para a gente sobre ele. A gente, digamos assim, teve a revelação completa de Deus para a gente. O que não significa que a gente não precise crescer em compreensão dessa revelação. Isso é outra coisa, né? Então, aí tem todo o trabalho da igreja, que a gente vai falar, né? Então, a teologia, etc. O ser humano vai compreendendo melhor isso, né? Como um texto, né? Um texto, a gente pega um livro aí, por exemplo, um livro de física, e a gente vai estudar o livro. Quando você lê uma vez o livro, você entende alguma coisa. Quando você lê o livro a segunda vez, você entende mais coisas. Quando você pega o livro para dar aula com aquele livro, aí você entende ainda mais coisas. Ou seja, estava tudo revelado no livro desde o começo. O conteúdo era aquele, não mudou nada, o livro é o mesmo. Né? Então, a revelação estava definitiva naquele livro. Mas a sua compreensão daquele conteúdo, isso é outra história. Você vai compreendendo cada vez maior. E aí entra a importância da igreja, né? Cristo quis constituir a igreja, né? Então, lá na Lumen Gentium, esse documento do Concílio Vaticano II, a gente lê, né? O Senhor Jesus, depois de ter orado ao Pai, chamando a si os que ele, Jesus, quis, constituiu 12 para que ficassem consigo e para enviá-los a pregar o reino de Deus. Ou seja, Jesus rezou a Deus pedindo, né, por esses 12, e constituiu eles para que eles fossem enviados pregando o reino de Deus. Esses discípulos, Jesus quis constituir para que evangelizassem todas as nações. E ele colocou esses discípulos abaixo, né, de Pedro, ou seja, Pedro é a cabeça desse colégio apostólico, desse grupo de apóstolos. Pedro é a cabeça. A igreja, ela mantém memória viva de Cristo assim. Memória viva quer dizer o quê? Cristo não é alguém que viveu e morreu, é alguém que está vivo, que ressuscitou, né, dos mortos, né? Está sentado à direita de Deus. Então, a igreja, ela foi constituída não para trazer nova revelação de Deus. De novo, né? A revelação, ela se encerrou com Cristo, mas para perpetuar essa revelação e ir interpretando essa revelação, fazendo ela fazer sentido, né, para a gente, né? As épocas mudam, em cada época a gente precisa adaptar aquilo, né, fazer sentido, né? Então, de novo, fazendo aquela analogia com o livro de física, né? O conteúdo lá do livro de física está todo lá, está todo revelado, mas você pode usar esse conteúdo para resolver problemas do mundo real. Então, eu pego aquele conteúdo e vou resolver um problema novo, que não era um problema que estava no livro, mas é um problema novo, que alguém colocou, né? Um engenheiro quer resolver, né? Então, ele vai pegar aquele conteúdo e vai, com aquele conteúdo, resolver essa questão, resolver esse dilema, enfim. A mesma coisa que acontece aí. Só que você precisa de alguém com autoridade para fazer isso. Quem é que tem a autoridade para fazer isso? A igreja, na figura dos seus bispos, em comunhão com o Papa. Então, isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Então, para que isso aconteça, a gente fala na igreja, né, a gente tem uma imagem muito importante, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. São um tripé, eles formam um tripé que nos dá a garantia de ter, digamos, o conteúdo revelado e interpretado de maneira segura, de acordo com a vontade de Deus. Tá? Deus quis que fosse assim quando constituiu a igreja. Essas três coisas, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério, são essa garantia que a gente tem. A Sagrada Escritura a gente conhece, né? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E é muito importante a gente entender a Sagrada Escritura para a gente não cair em alguns erros. A primeira coisa muito importante é que ela é proclamada, né, o Antigo Testamento é proclamado com símbolos e figuras, e ele é testemunhado no Novo Testamento, ou seja, ele é uma prefiguração do Novo Testamento. Não tem nada de errado a gente falar que na Bíblia há eventos que são símbolos, e há eventos que são figuras, prefigurações de outras coisas. Isso não significa que são falsos. Isso não significa que nem tudo que está ali aconteceu.
também, né? E também não significa que tudo que está ali aconteceu daquele jeito exatamente que está ali. Quem vai definir o que aconteceu, como está ali ou não, o que é uma prefiguração ou não, o que é um símbolo ou não, é a igreja. E aí a gente precisa confiar, né, nesse critério. Quando eu falo igreja aqui, gente, que tem autoridade para isso, é bem importante, tá? A igreja, quem tem a autoridade é sempre os bispos em comunhão com o Papa. Então, não é porque um leigo acha isso ou aquilo, tá certo. Não é porque o teólogo mais importante, mais sábio, mais famoso do mundo acha isso ou aquilo que está certo. Não é porque esse bispo acha isso ou aquilo, esse padre acha isso ou aquilo. Não é porque todo o conjunto da igreja, os leigos acham isso e os padres acham isso ou aquilo. Não. É, de novo, os bispos, o seu colégio, né, dos bispos, em comunhão com o Papa. Então é bem importante a gente entender que isso não é pouca coisa. Né? Não é qualquer um e de qualquer modo. Né? Então, aí vai a igreja, vai fazer o quê? A igreja, ela monta o cânone da Sagrada Escritura, ela diz o que é a Sagrada Escritura, são esses ou aqueles livros. E a igreja, então, sempre nos alertou, nos avisou que a igreja, que a Sagrada Escritura não são só recordações ou testemunhos do passado, o povo que escreveu lá, não. A Bíblia, ela tem a origem em Deus mesmo, o Espírito Santo que age, né, na Bíblia. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente venera a Bíblia, né? Isso não significa que Deus ditou cada palavra que está na Bíblia, não faz o menor sentido. Ela foi escrita por vários autores, mas eles escreveram só o que Deus queria que estivesse ali, porque o Espírito Santo foi ajudando, né? E cada um escreveu de acordo com a sua época, com seus gêneros literários, usou as metáforas que cabia na época, símbolos, relatos, né? De maneira que, diz a Constituição Apostólica Dei Verbum, ensinam firmemente, com fidelidade e sem erro, a verdade que Deus quis consignar, tá? Então, a Sagrada Escritura, gente, muito importante, feita por homens, inspirada por Deus, tá? E que a interpretação da Sagrada Escritura cabe à Igreja, né, aos bispos em comunhão com o Papa. Depois a gente fala da tradição apostólica e a tradição, só tradição, né? A tradição apostólica é o conhecimento que os apóstolos obtiveram a partir de Cristo. Eles viveram com Cristo e eles conheciam muito mais de Cristo do que o que está na Bíblia. Isso foi transmitido oralmente, né? Desde o começo, desde os primeiros apóstolos. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica fala: a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados. Não só a Bíblia. A gente não pode pegar só as cartas da Bíblia, né, do Novo Testamento, para querer saber o que Deus quis da igreja. Tudo é tradição apostólica, desde a origem do cristianismo. A pregação, que está anotada de vários dos primeiros padres da igreja, o testemunho das pessoas, as instituições que foram criadas, a maneira de fazer as celebrações, o culto, tudo isso, gente, é tradição que eles aprenderam de Cristo, né? Como deveria ser feito, né? E essa tradição ela se transmite oralmente e por escrito. Por escrito é a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é muito importante, é a palavra de Deus, mas não é tudo. A tradição também é muito importante. Ela se relaciona, as duas coisas se relacionam. Como eu estava dizendo para vocês, a Bíblia ela foi montada, o cânone, dizer o que são livros sagrados ou não, a partir da tradição. Existem muitas cartas aí que são atribuídas a apóstolos e etc. E essas cartas não fazem parte da Bíblia oficial, elas são deuterocanônicas, né? Ou seja, deutero quer dizer falso, né? Não são canônicas. Não quer dizer que não tenha valor, mas a igreja não reconheceu como inspiradas por Deus, exatamente. Quem reconheceu? A igreja. Então, sem a igreja, a gente não teria a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu num meteoro, né? Num asteroide, ó, toma, tá aqui o asteroide, dentro de um asteroide, né? Toma, tá aqui a Bíblia, né? Não, não é assim, tá? A Bíblia foi montada pela igreja a partir da tradição que os apóstolos, né, transmitiam oralmente. A tradição oral, ela é mais prática, ela é mais flexível, né, envolve o culto, muitas coisas.
A tradição escrita, a Sagrada Escritura, é mais formal e imutável, mas é importante que a gente entenda que uma ilumina a outra, né? Por um lado, a gente precisa da tradição dos apóstolos para interpretar direito a Bíblia. Por outro lado, a Bíblia garante que aquela interpretação que está sendo dada é segura, é ortodoxa, porque, né, uma coisa ilumina a outra, são duas ferramentas. E por último, existe o magistério da igreja. Como eu estava falando para vocês, com o passar do tempo, né, surgem novas questões que precisam ser interpretadas. São mudanças culturais, de mentalidade, tudo isso acontece, tá? Então a igreja é, precisa dessa capacidade viva de interpretar. A gente não pode ficar engessado no passado. Por exemplo, na época de Jesus, a questão ecológica simplesmente não existia, era irrelevante, né? Hoje não, hoje é muito importante a questão ecológica. Como? Então a gente precisa de alguém que seja capaz de interpretar as questões ecológicas a partir do ensinamento da revelação. Questões trabalhistas, de direito das nações, etc. Nada disso fazia sentido na época de Jesus, mas hoje são importantes. Então hoje a gente precisa ver. Todas as questões da medicina, da bioética, enfim, há uma infinidade de exemplos, e é fácil a gente ver isso, né? E é fácil a gente ver que a gente precisa de alguém com autoridade para fazer isso. Então, diferente do que acontece nas igrejas protestantes, onde a autoridade é dada só pela, digamos assim, por quem se impõe, né? Quem tem mais, quem diante dos outros aparece, né? Como uma figura de mais autoridade intelectual, moral, etc. Na Igreja Católica, a autoridade ela sempre foi constituída de modo hierárquico, desde Cristo. Cristo constituiu 12 apóstolos, desses 12 apóstolos, escolheu 3 para estarem mais próximos dele, né? Tiago, João e Pedro, e depois desses 3, escolheu um para ser o cabeça de todos eles, que é Pedro. E depois, além desses 12, tem os 72 e tem vários outros, né, que seguiam a Cristo. Há uma hierarquia. Cristo quis que fosse assim, né? Então, na igreja, há uma diversidade entre pastores e fiéis. Isso é muito importante. A nossa época vive uma crise de autoridade. E mesmo entre católicos, há pessoas que não conseguem entender essa diferença entre os pastores e os fiéis, né? Eles acham que é tudo a mesma coisa. E não é. Achar que é tudo a mesma coisa é uma visão bem protestante, na verdade. A interpretação autêntica da revelação, como eu dizia para vocês já antes, compete exclusivamente ao magistério vivo da igreja, isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos em comunhão com ele. Isso é bem importante. Não compete a revelação autêntica ao Alexandre, né? Ao Zé, ao quem quer que seja, tá? Cada um vai obedecer ao magistério da igreja. Isso é bem importante. De novo, os bispos podem errar individualmente, mas a igreja em seu conjunto, ela não erra nas questões de revelação, né? O Romano Pontífice também não pode errar quando ele se manifesta, que a gente fala de modo público e solene, tem um termo em latim, ex cathedra, que ele revela uma doutrina de modo definitivo, ou seja, uma doutrina, não é em questões de doutrina e de moral, né? O mesmo vale quando tiver concílios ecumênicos, que é quando se reúnem todos os bispos junto com o Papa. Então, quando há uma declaração dogmática num concílio ecumênico, não há erro nela. Deus garante isso, né? Porque Jesus falou, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Então, isso significa que ela é infalível, mas em algumas condições, de novo, né? Essas condições são bem importantes. Então, é muito importante que a gente entenda que é preciso interpretar a Bíblia, mas é preciso seguir os critérios claros do magistério, né? Às vezes, a Bíblia pode ter umas passagens que, quando a gente lê assim, são meio estranhas. Passagens que falam sobre escravidão, sobre violência, sobre guerras, vinganças, a maneira como as mulheres eram tratadas, etc. Mas tudo isso, Deus quis que estivesse ali e precisa ser interpretado de maneira correta. Então, a gente vai colocar aqui 4 critérios que são muito importantes para a gente ter na hora de interpretar. Porque também podemos interpretar muito mal e tirar várias conclusões bem ruins ali da Bíblia, né? 4 pontos importantes que estão listados naquela Constituição dogmática, Dei Verbum, tá? Do Concílio Vaticano II. Tá? De novo, então, uma Constituição dogmática, ou seja, que não há erro nessa maneira de colocar as coisas, né?
Em primeiro lugar, o Concílio recorda, Deus é o autor da Sagrada Escritura, e ele fala ao homem através de homens, né? Aqui, através de seres humanos, né? Então, é muito importante a gente investigar o que aqueles autores humanos queriam afirmar, porque eles foram inspirados por Deus, mas falaram do seu jeito. Então, é fundamental fazer essa análise histórica e sociológica, só que sempre em comunhão com o magistério da igreja, porque tem um monte de gente que faz essa análise completamente fora, digamos assim, daqueles marcos que o magistério colocou. Né? Teólogos muito inovadores, assim, né? Então, é preciso fazer análise histórica e sociológica. Sim, é preciso. Só que do jeito certo. Segundo lugar, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Então, ela deve ser interpretada, diz a Dei Verbo, com a ajuda do próprio Espírito, Espírito com I maiúsculo, quer dizer, Espírito Santo, mediante o qual foi escrita. Ou seja, para a gente interpretar a Bíblia, não é da minha cabeça, eu preciso pedir a ajuda, a luz do Espírito Santo, porque Deus inspirou a Bíblia. Então, eu peço ajuda para ele, né, para o Espírito Santo me iluminar. E agora, eu só vou receber essa ajuda, só vou ser capaz de receber essa ajuda, porque Deus dá ajuda, mas às vezes a gente não consegue receber. Eu só vou ser capaz de receber essa ajuda se eu estiver em estado de graça. Porque se eu não estiver em estado de graça, não há comunhão entre eu e Deus. Então, se eu não vivo uma vida de santidade, se eu não busco a santidade, eu não vou interpretar corretamente. Se eu vivo no pecado, eu não sou capaz de interpretar a Bíblia direito. Não importa que eu seja o teólogo mais brilhante, professor da universidade mais importante de teologia do mundo, se eu vivo no pecado, eu não vou interpretar direito. Então, é preciso estar em estado de graça e pedir ajuda do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Né, essa abertura pessoal a Deus. Terceiro ponto. A Bíblia só pode ser entendida na sua unidade. Não adianta a gente pegar um parágrafo, pior, pegar um versículo, pior, pegar um pedaço dentro de um versículo e querer tirar milhões de conclusões dali que contradizem todo o resto da Bíblia. Não faz o menor sentido isso, tá? Então, a Bíblia só pode ser entendida no seu conjunto. Se eu pego, né, todo o conteúdo da Bíblia e aí vou interpretar uma parte e ilumina a outra. E, de novo, junto com toda a tradição também, etc., né? E dentro da Bíblia, a igreja ensina, existe também uma hierarquia de verdades e conceitos. Tem coisas que são mais fundamentais do que outras, digamos assim. Tá? Coisas que são mais importantes, critérios que vêm primeiro na hora de fazer essa análise. E tudo isso são balizas que o magistério vai dando para a gente. Então, muito importante ter isso. E por quarto e por fim, a Bíblia, ela sempre deve ser interpretada no contexto da tradição viva da igreja. Ela não é mais, diz aqui, né, o texto, a Bíblia não é mais do que a expressão escrita desta mesma revelação, da qual a tradição é a expressão oral. Não tire a Bíblia do contexto da tradição da igreja, porque não vai funcionar, vai dar errado, né? Então, a igreja sempre entendeu que havia essa hierarquia entre pastores e fiéis. Aí você pega um textozinho lá do meio da Bíblia, que parece um texto sobre uma comunidade, digamos assim, onde não há hierarquia, onde não há líderes, onde etc. E aí você diz, tá vendo? A Bíblia está dizendo que a gente precisa viver desse jeito, e não tendo essa diferença entre pastores e fiéis. Não está dizendo nada disso. Você tem toda a tradição, sempre foi assim, sempre foi que Pedro era a cabeça do colégio apostólico, e você pegou um texto pequenininho dentro da Bíblia, fez um recorte e está interpretando e quer que esse texto seja mais importante que tudo. Não pode. Você precisa colocar tudo dentro do seu contexto. Tá? Então, isso é bem importante de ser feito.